Olá, tudo bem? Sou o Geda. Eu vou tentar compartilhar aqui informação importante para você, empresário. 2026 chegou e já de cara com muitas dificuldades, com muitas notícias ruins, né? O que não falta, na verdade, são notícias ruins, né? O Pix vai ser taxado, a Receita vai cruzar o Pix com uma movimentação, a Receita vai pegar todo mundo, enfim. Não falta, nas redes sociais em especial, né, não falta gente dando notícia ruim. E às vezes é para vender visualização, às vezes é para vender algum curso, né, enfim, atrair a atenção tua. Mas também não dá para ignorar, porque muitas dessas informações, de fato, têm um fundo de verdade e carecem da nossa atenção, né? Mas vamos tentar ser menos pessimistas o possível e tratar aqui alguns assuntos hoje que são importantíssimos, né? De uma forma mais saudável possível, tentando manter aí a nossa sanidade mental, né? Porque, como eu disse, estamos sendo aí metralhados aí, né? Bombardeados com informações negativas e cada vez mais sendo injetado medo em nós empresários aí. Nós vamos tentar abordar um assunto que é muito importante de uma forma um pouco mais leve. Então, muitas dessas notícias, elas são baseadas em hipóteses, né, ou interpretações do que pode vir a acontecer, né? E muitas das vezes essas notícias elas acabam não se concretizando, né? Acaba acontecendo aquilo que se previa. Ou porque não foi interpretado de forma correta, ou porque isso, até mesmo essas notícias acabaram gerando aí alguma revisão no processo legislativo e acabam sendo corrigidas, e na hora de colocar em prática aquilo acaba não sendo bem exatamente daquele jeito que imaginávamos ser, né? Mas algumas coisas a gente já tem de fato, né, consolidadas, e em base nisso que já está consolidado, é importante a gente alinhar o nosso conhecimento, né? Então, por exemplo, aí no começo do ano já tivemos um grande problema que foi a Nota Fiscal Eletrônica Nacional, que exigiu de todos aí um cuidado e uma atenção redobrada ao fazer o cadastro novo, né? Ter que cadastrar novamente a empresa e aprender a emitir a nota fiscal seguindo os parâmetros novos, né? Na nota fiscal de venda também já temos aí previsão para ter esse tipo de atualização também por conta da reforma tributária, com novos códigos, enfim, novas informações nas notas fiscais. Então são situações que de fato a gente já está enfrentando, né? São dificuldades que a gente já está enfrentando e não são apenas mais notícias do que vai acontecer, mas sim algo que efetivamente já está acontecendo, né? E uma outra realidade que já chegou para nós é algo que a Receita, o governo em geral, né, vinha já monitorando há algum tempo, chamando a atenção para isso, que iria fazer alterações legislativas nesse sentido, né? E agora, de fato, isso se concretizou, né? É o assunto dos lucros, né? No Brasil, desde 1995, os lucros são isentos de imposto de renda, tá? Então, isso gerou, né, ao longo do tempo, um certo relaxo por parte do empresariado, né? Por quê? Porque para as empresas do Simples, as empresas do lucro presumido, como o lucro não era tributado, não se dava muita atenção para esse lucro, né? Não tinha nota fiscal de despesa, não tinha nota fiscal de compra, vai dar lucro, o que se der de lucro, se der mais lucro do que a realidade, distribui para o sócio e não paga imposto e vai ficando assim mesmo. Isso foi chamando a atenção da Receita, né? Então a Receita vem monitorando isso já, vem chamando a atenção para isso. E desde 2023, por exemplo, nós passamos a ser obrigados a informar essa retirada de lucros trimestralmente, né? O que era anual passou a ser trimestral. E agora, no final do ano de 2025, exatamente ali para o mês de novembro, né, foi editada a lei que veio a tributar os lucros, né? Então, a partir de janeiro de 2026, os lucros passam a ser tributados. Mas calma, não é de se desesperar, né? Existem regrinhas específicas para serem respeitadas aí, né? Essa tributação ela não é total e de imediato, né? E aí eu vou tentar explicar para você aqui como que isso vai funcionar. Mas primeiro, vamos entender o que é essa bendita distribuição de lucros, né?
porque muitas das vezes o empresário não consegue entender bem como que funciona. Então vou tentar ser bem simples aqui, né? Em regra geral, o empresário tem duas formas de ter renda. Em regra geral, né? Lógico que tem as exceções, mas em regra geral. Ele recebe ou o prolabore, né? Que é em decorrência do trabalho que ele presta para a empresa. Então, se ele é um administrador, se ele faz algo lá para a empresa, ele presta serviço para essa empresa, ele recebe da empresa, né, qual ele é dono, o prolabore, que é em decorrência do trabalho, né? E sobre esse prolabore sempre foi tributado imposto de renda, sempre teve que pagar INSS, e com certeza você vê aí todo mês, você recebe aquele oleritezinho com o valor que você contribui lá, né, para o INSS, com o valor do teu prolabore. Aquele lá sempre foi tributado. Mas além do prolabore, existe a distribuição de lucros, que é o quê? É a remuneração do capital que o sócio investe na empresa. Tecnicamente, né, é esse o conceito. Você investe o teu dinheiro da pessoa física numa empresa, esse dinheiro tem rendimentos, né? Essa empresa ofere lucros e esse lucro vem para você. E até então, esse lucro era isento e todo mundo estava feliz com isso. Mas, a partir de janeiro de 2026, essa situação de fato já está alterada. Tá? Mas, vamos lá, na prática, né? Como que vai funcionar essa tributação dos lucros? Tá? A primeira regrinha que a gente tem que observar é a retirada de lucros mensal superior a 50 mil reais. Tá? Então, toda retirada de lucros mensal dentro do mês, né, a soma de tudo que você retirou da empresa, se ultrapassar 50 mil reais, vai ter uma retenção de 10%. Tá? Então, por exemplo, você foi lá e somou as retiradas do mês, né? Você teve o teu prolabore, além do prolabore você fez 60 mil reais em retiradas no total. Tá? Então você vai receber da empresa 54 mil reais líquidos, a empresa vai descontar de você 6 mil reais e a empresa vai pagar para a Receita Federal esses 6 mil reais. Tá? Lá no futuro, quando você for fazer a tua declaração de imposto de renda da pessoa física, esses 6 mil reais que foram descontados vai gerar um crédito para você apurar o teu imposto devido do ano todo e abater esse valor que foi descontado. Por isso que fala retenção. Tá? Essa é a primeira regra. Então, se você não tem retiradas superiores a 50 mil reais, tranquilo. Pelo menos por enquanto, né? Porque provavelmente isso não vai ser atualizado e o que hoje vale 50 mil reais, daqui 2, 3, 4, 5 anos, provavelmente já não vai valer a mesma coisa. Então, com o tempo, isso passará provavelmente a ser um problema. Mas, por enquanto, se a retirada de lucros não ultrapassa os 50 mil reais, tudo bem, tranquilo. Você não vai ter que pagar imposto de renda sobre os lucros. Beleza? Tá. Mas existe uma segunda regrinha. Porque além de tributar os lucros, o governo passou a tributar altas rendas. Tá? E o governo considerou alta renda tudo aquilo que for de renda superior a 600 mil reais no ano. Existem as exceções, tá? Não vou alongar aqui, porque senão fica muita coisa para se falar. Existem as exceções, mas enfim. Em regra geral, se você teve no ano uma renda superior a 600 mil reais, você vai acabar pagando imposto de renda sobre o lucro também. Por quê? Porque o lucro vai entrar nesse cômputo da renda alta, entendeu? Das altas rendas, melhor dizendo. Então, por exemplo, você não tira os 50 mil reais, você tira 49 mil reais de lucro todo mês. Só que quando chegar lá na hora de fazer a tua declaração de imposto de renda, vai somar os 12 vezes que você tirou de 49 mil reais, mais o prolabore, mais um aluguel que você recebe, mais um benefício lá, uma aposentadoria, enfim, todos os seus rendimentos serão somados. E ultrapassando os 600 mil reais, você vai acabar pagando imposto de renda também sobre o lucro distribuído. Tá? De uma forma um pouco diferente, mas enfim, na prática vai pagar. Então são duas regras básicas que você precisa observar. Primeiro, a regra mensal dos 50 mil reais, que se você ultrapassar os 50 mil reais dentro do mês, vai ter essa retenção dos 10%. E em segundo, essa questão dos 600 mil reais no ano, que também podem influenciar no teu imposto a pagar aí no ano. Então, em resumo, você precisa ficar atento aí com a tua distribuição de lucros, né? A tua retirada de lucros. Não dá mais para fazer como a gente fazia antigamente, né? Fechava o balanço, o que dava, distribuía para os sócios e ia levando, né? A Receita está em cima disso, né?
Então, você precisa separar essa informação para nos passar, né? Vou passar para o teu contador, caso você não seja nosso cliente. Você precisa passar essa informação para o seu contador. Separar todo mês qual foi o valor que você retirou de lucros e informar para que essa informação case, de alguma forma, dentro da contabilidade. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, você precisa ficar atento também com aquelas retiradas de lucro que você faz e não quer declarar, né? Não emite nota, daí contabilmente não dá lucro, né? Não informa a contabilidade, mas está retirando o dinheiro da empresa para a pessoa física e está passando valor superior. A Receita pode, eventualmente no futuro, te trazer problema em relação a isso, né? Então tem que tomar cuidado com isso também, porque mesmo que você não esteja contabilizando, a gente sabe que as movimentações bancárias elas têm um certo rastreio, né? Então isso pode trazer problemas também. Então precisa dar atenção a esse ponto também. Outra estratégia que você pode adotar é programar suas distribuições de lucros, né? Se dentro do ano você não pretende ultrapassar o limite dos 600 mil e em algum mês excepcional você teria um valor acima, né? Ao invés de você retirar de uma vez, você diluir isso em alguns meses e aí não ter a retenção na fonte dos 10%. Então isso é uma estratégia, né? Você tem lá um valor de 100 mil, 150 mil reais para retirar, né? Você precisa fazer isso ao longo do ano. Ao invés de você retirar uma única vez e ter já uma retenção de 10%, você dilui aí em alguns meses e não sofre a retenção. É uma estratégia. Outra estratégia que alguns empresários estão cogitando, eu já ouvi alguém falando sobre isso, é antecipar a sucessão, né? A herança. Né? Começa a doar parte da empresa para os filhos ou para a esposa, e aí o que acontece? Daí os filhos passam a receber, ou a esposa passa a receber parte desses lucros, e sendo menor do que os 50 mil por mês de cada um, acaba também não tendo que pagar o imposto. Mas aí já é um caso mais complicado, depende da tua organização aí em relação à sua sucessão, né? Então, mas enfim, é uma estratégia que eu tenho ouvido alguns comentando também sobre essa possibilidade de se fazer isso, né? Eu sei que o assunto é chato, né? O assunto contábil geralmente é assunto chato, mas o que eu te aconselho é assistir mais de uma vez esse vídeo, né? Mais de uma vez, tentar ir pausando e tentar entender e, eventualmente, tendo dúvidas, claro, nos chame, né? Ou se você ainda não é nosso cliente, converse com o teu contador, tenta entender melhor essa situação para que você não incorra, né, em alguma possível penalidade, autuação ou algum problema aí tributário em relação a essa questão da distribuição de lucros. Para finalizar, uma dica muito importante, uma situação que é muito recorrente, que é o seguinte: o impedimento que as empresas possuem de distribuir lucros quando elas estão com impostos em atraso. Tá? Isso é um grande problema, porque muitas empresas mantêm uma irregularidade fiscal, ou seja, sempre tem algum imposto atrasado. E o que acontece? A legislação diz que se a empresa tiver com impostos em atraso, ela não pode distribuir lucros, sob pena de, se fizer, ter que pagar 50% de imposto. Então é muito imposto. É praticamente um impedimento. Você não está impedido de fazer, né? Você é penalizado, né? Se você fizer, você paga 50% de imposto. Já nem é nenhum imposto, é uma multa, né? Então é importante que você também dê atenção a isso. Muitas das vezes essa irregularidade é pequena, sabe? Tem uma coisinha ou outra lá que ficou atrasada e sempre está atrasado e isso gera esse impedimento para a distribuição de lucros, né? Ou às vezes é algo relevante, né? Então, assim, precisa dar atenção também a isso, né? Se você tiver com os seus impostos parcelados, beleza, parcelado não impede a distribuição de lucros. Mas se você tiver impostos em aberto sem parcelamento, aí você vai incorrer nesse impedimento. Tá? Isso também é importante, beleza? Espero ter sido claro, objetivo, né? Sem ser o portador de más notícias. Espero que você receba bem essa notícia, né? Apesar de não ser uma notícia boa. E estamos à disposição para lhe ajudar, né, na medida do possível, a entender melhor esse assunto e alinhar essas questões aí para que você possa se livrar de eventuais problemas tributários. Beleza? Grande abraço e até mais.